Olá, boa tarde. Mais um NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. O povo gaúcho está desolado diante do maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. 425 dos 497 municípios do estado foram afetados. O número de pessoas mortas hoje, infelizmente, chegou a 107. Outras 136 estão desaparecidas, segundo a Defesa Civil. Na região metropolitana de Porto Alegre, o trabalho de resgate já dura 6 dias. Ele é cabeleireiro e o barco foi emprestado por um e o motor por outro. E ele não para. Saímos em direção ao bairro São Miguel, onde o nível da água está próximo dos 2 metros. Encontramos animais mortos, casas, empresas, tudo dentro d'água. Este cavalo finalmente foi resgatado na manhã de hoje na cidade de Canoas. Ele estava se equilibrando no telhado de uma casa para sobreviver em meio à enchente. Em Cachoeira do Sul, o nível do rio Jacuí segue baixando e alguns moradores aproveitam o tempo ensolarado para remover a lama das casas. Eles contam com a ajuda de amigos e de voluntários. Ainda falta água potável em muitos bairros de Cachoeira do Sul. Caminhões-pipa tentam abastecer pontos mais altos da cidade, onde a água não chega há uma semana. E esse desabastecimento atinge centenas de cidades gaúchas. Uma das preocupações é com a água contaminada por conta do barro das enchentes. E como proteger a saúde frente a essas situações? Thelma Tomás conversa com uma médica e traz orientações. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. E a gente começa esta edição do NT Sul, como temos feito ao longo desta semana, trazendo um panorama geral do Rio Grande do Sul e também de Cachoeira do Sul. Então me acompanhe na tela. Nós começamos enfatizando esses números, alguns deles já mencionados aqui na escalada, na abertura do telejornal. O Rio Grande do Sul tem neste momento a confirmação de 107 mortes, 136 desaparecidos, 425 municípios afetados e o total de pessoas diretamente afetadas pelas tempestades, pelas cheias dos rios, do Guaíba também, 1.476.170 afetados. Na próxima tela, nós temos as informações das perdas do município de Cachoeira do Sul. Ontem, oficialmente, saiu o decreto de emergência exclusivamente do município de Cachoeira do Sul e a gente já começa a ter uma dimensão do que essa tragédia climática significa para o município. 1.006 casas afetadas. O prejuízo estimado pela Defesa Civil de Cachoeira do Sul é de R$2.012.000. 59 pontes submersas, isso inclui tanto a área rural quanto a área urbana do município de Cachoeira do Sul. O custo estimado para essas manutenções de pontes, de pontilhões em Cachoeira do Sul, é de R$8.700.000. Danos estruturais, ele é estimado em R$31.483.000. Perdas na soja, exclusivamente na soja, R$230.189.000. E aí as perdas na agricultura, pecuária, produção leiteira, aqui também inclui a produção de hortaliças, né? R$321.601.000. Então esse é o panorama do efeito financeiro das cheias também aqui no município de Cachoeira do Sul. O rio Jacuí continua recuando depois de alcançar uma marca histórica aqui em Cachoeira do Sul. Com essa água baixando, o cenário de destruição vai se revelando aos poucos. Na BR-153, principal acesso ao município, o asfalto nas proximidades da Ponte do Fandango foi completamente destruído. Cenário desolador que Bernardo Miller conta em detalhes. Olá, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. A gente fala aqui da BR-153, principal acesso de Cachoeira do Sul, para revelar uma situação que já se esperava diante de todo o volume de água e o nível que o rio Jacuí alcançou nesses últimos dias. Ao fundo, o estado e a condição que ficou a BR-153, acesso principal de Cachoeira do Sul, nas proximidades da Ponte do Fandango. Eu vou pedir para o Hermes Michels me acompanhar e mostrar todo o cenário, toda a condição que ficou o asfalto diante do volume de água
que passou por cima dessa estrada. Toda a condição complicada que Cachoeira do Sul acabou vivendo e sentindo por conta dessa enchente. O rio Jacuí alcançou os 28 metros, baixou para 26 e hoje o cenário e a condição depois dessa água baixar é de completa destruição. E uma das vítimas dessa água, dessa enxurrada, foi o acesso principal aqui de Cachoeira do Sul. As imagens revelam a terra aparecendo, foi arrastado esse asfalto juntamente com a brita utilizada para a solidificação desse acesso à Cachoeira do Sul, mas a água que cruzou por cima acabou levando parte desse asfalto que virou rejeito, juntamente às várzeas, essa água que vem recuando ao passar dos dias com a redução aqui do rio Jacuí. O DENIT, que é o responsável por manter a condição desse asfalto, está trabalhando em outras rodovias aqui do Rio Grande do Sul, um exemplo a BR-290, também a BR-116, diversas rodovias que são fundamentais aqui no estado estão recebendo essa atenção, mas futuramente o DENIT terá que vir com as suas máquinas consertar esse acesso aqui à Cachoeira do Sul. A Ponte do Fandango, que também foi afetada por conta dessa enxurrada, nesse primeiro momento visualmente conseguiu resistir ou não apresentou nenhum comprometimento estrutural diante do volume de água que atingiu a ponte. A gente continua acompanhando a condição e o cenário aqui em Cachoeira do Sul causado por essa enxurrada e hoje apresentando o principal acesso do município de Cachoeira do Sul, bastante comprometido por conta dessa água que cruzou aqui pela estrada. Lembrando que Cachoeira do Sul tem mais dois acessos, pela RSC 287 e também pela ERS 403, onde a água ocupa 2 pontos ali nas proximidades da ponte do rio Botucaraí. Cachoeira do Sul estando nesse momento praticamente ilhada, apenas o acesso pela 287 que se tem no município vindo dessa região norte aqui do estado. Obrigado, Bernardo, pelas informações. O pessoal já está perguntando aqui no Facebook, o rio Jacuí voltou a subir? Ainda não, ao contrário, ele está baixando, né? Segue baixando a cada medição, mas daqui a pouquinho a gente vai falar da previsão de chuva e há esse receio, né, de que ele volte a subir. A dificuldade de garantir o abastecimento em todos os bairros de Cachoeira do Sul, estamos falando da água, depois que a cidade foi assolada pela maior enchente já registrada na história, segue sendo o desafio diário da Corsã Aegea, que tenta várias estratégias. Não vendo prosperar os seus planos alternativos, o caminho para socorrer os consumidores foram os caminhões-pipa, que começaram a abastecer os moradores da parte alta da cidade, mais afetados pela falta de água. Embora as redes sociais sejam inundadas de reclamações, a grande surpresa ao acompanhar o abastecimento dos moradores do bairro Medianeira ontem foi a resignação. A falta de abastecimento em Cachoeira do Sul, principalmente na zona alta da cidade, tem sido um desafio para os moradores. Uma das alternativas utilizadas então pela companhia Rio Grandense de Abastecimento, agora a Aegea, foi ofertar caminhões-pipa para garantir o abastecimento de água para essas populações. O caminhão-pipa passou pela manhã nos bairros São José e na localidade de Ferreira, em Cachoeira do Sul. À tarde, foi o momento de atender aos moradores do quilômetro 0 e bairro Medianeira. No Medianeira, boa parte dos moradores são residentes de longa data. Nessa primeira parada, os vizinhos se conhecem há aproximadamente 50 anos. Cresceram no local e são unânimes. Nunca haviam vivido situação como essa, de falta de água por tanto tempo. A unanimidade não fica apenas nesse aspecto, mas também na resignação com a dificuldade enfrentada. Todos entendem que é temporária e fácil de administrar frente a todos os outros municípios que estão enfrentando, nesse mesmo momento das enchentes que assolam a todo o estado, situações ainda mais graves. O seu Heraldo foi o primeiro a chegar. 5 dias sem água. E aí, como é que o senhor está se virando? Eu estou pegando os vizinhos.
É a primeira vez agora que você vai buscar? É a primeira vez que eu venho aqui, pegando os vizinhos. Mas fazer o quê, né? É coisa que vem para nossa vida, temos que aguentar, né? Eu não posso me queixar olhando o que a gente vê. Agora meu filho ligou de Lajeado, ele mora lá. Diz, olha pai, nem te queixa, tu tá no céu aberto. Cachoeira é... Ah, Deus o livre. A gente tá só com falta d'água, né? Que é brabo. Eu lembro a minha esposa disse, meu velho, tu te cuida, tu vai ficar sozinho, tu não faz loucura. Eu penso, ela estava certa. Mas tem que aguentar, não adianta. Eu tenho reservatório, né? Eu tenho a caixa d'água e agora chegou no final, né? Aí já bateu o desespero. Enxerguei o caminhão, vim rapidinho. Bem complicado, porque aí a gente não tem água nem para o alimento dos alunos, né? Deus quiser, em breve estaremos já com tudo resolvido, né? Aos pouquinhos e vamos se ajudando, né? É isso aí. Dando as mãos a gente vai. O Luciano tem uma pousada e os finais de semana eram de intenso movimento. Agora, tudo está parado. Empresas também que vêm trabalhar na cidade, parou, porque não tem como chegar aqui, né? Também parou. E agora sem água? Sem água fica difícil, né? Eu tinha água pegando nos vizinhos aí perto, né? O pessoal está se ajudando. Isso, 50 anos que eu moro aqui, é a primeira vez. Mas se Deus quiser vai passar, né? Na segunda parada, um pouco mais abaixo, a movimentação foi mais intensa. Os vizinhos estavam, como nos outros locais, se socorrendo uns dos outros. Mas os recursos já estavam acabando. Mais um lugar de muita resignação. Desde sábado. De tarde? De tarde. Eu comprei um pouco, só que terminou, né? E aí eu tinha uma caixa de 250 litros e é o que tem. Aí tem um vizinho aqui que tem um poço artesiano, mas tem muita gente lá, então aí eu soube que ia passar aqui, eu vim pegar. Já veio correndo? Eu vim correndo. Eu moro aqui há 15 anos, nunca fiquei. A Adele mora com os pais e o filho, e ela conta que já morou em locais de enchente, mas nunca viu uma situação como essa. Mesmo assim, não perdeu o sorriso. Trouxe suas vasilhas e voltou para casa com fé de que logo tudo vai ficar bem. Desde domingo. E aí, como é que estava se virando? Difícil, porque eu disse, a vizinha empresta da água da piscina pra gente lavar, pra usar nos banheiros e lavar a louça, né? Daí o outro vizinho ali em cima que tem poço, dá pra gente tomar. Mas sem bronca, né? Porque tem gente que uma situação que tá todo mundo aí. Tá tudo certo. Eu disse pra todo mundo, vamos agradecer que nós estamos aqui no seco. Só uns dias sem água, né? Eu acho importante isso. Então, é isso aí. É isso, é o momento em que todo mundo tem que se ajudar, não tem outro jeito não, né? Em nota, a Corsan Egeia informou que os bairros Quinta, Promorar, Volta da Charqueada, Marina, Passo do Moura, Oliveira e Vila Verde estão com interrupção no abastecimento. A previsão é de que o abastecimento se normalize gradualmente em toda a cidade até o final do dia. Até que isso ocorra, a companhia segue distribuindo água por meio dos 2 caminhões-pipa. Nesta quinta-feira, um dos veículos vai encher o reservatório do Capão da Cruz e outro vai distribuir água diretamente à população, que pode retirar com seus recipientes no Parque da Romaria, no bairro Volta da Charqueada, a partir das 2h30 da tarde. Vou enfatizar então aqui esta informação, né, porque as pessoas também ficam nos perguntando onde que vai ter o caminhão-pipa. Então, Parque da Romaria hoje, 2h30 da tarde. Então, o pessoal pode correr lá com seus baldinhos, né, para pegar o caminhão que vai ser distribuído pelo caminhão-pipa, né? Certamente você viu nessa semana estas imagens de um cavalo que ficou ilhado se equilibrando no telhado de uma casa na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As cenas geraram muita comoção, literalmente, em todo o mundo. Mas, finalmente, a história teve um final feliz. Na manhã de hoje, uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar o animal. Nas imagens é possível ver o cavalo sendo colocado dentro do bote. Médicos veterinários do Exército também participaram da operação para resgatar o animal em segurança. Boa notícia, né, gente? Nós vamos falar agora um pouco da região metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos. A situação da cidade de São Leopoldo ainda é muito complicada.
Voluntários ainda resgatam pessoas que ficaram nos andares mais altos de casas e também de prédios. E dezenas de animais nos telhados e nas casas. A cidade conseguiu retomar um ponto de comunicação rodoviária com a cidade de Novo Hamburgo. O nome da via de estudo, Estrada da Integração. Hoje ela é o único caminho por terra das cidades de Campo Bom e Novo Hamburgo para São Leopoldo. Como as 4 pontes estão interditadas desde ontem, o trânsito é muito intenso, desviando de buracos. A Kelly estava à espera dessa liberação. Os outros dias eu não tive como sair, pois estava tudo trancado, né? Hoje é o primeiro dia que eu estou tentando chegar ao trabalho. O centro de São Leopoldo, ainda alagado, já vê os sinais da baixa do nível do Rio dos Sinos. A Lisiane conseguiu começar a tirar o barro da loja hoje. Vai depender de alguma linha de crédito para recomeçar. Aqui eu comecei há pouco tempo, não faz um ano. Então, tipo, tu sabe aquele retorno? Tu não teve aquele retorno ainda. Então, é isso que eu espero que aconteça, porque senão eu não sei o que fazer. A água já baixou em uma das principais avenidas do centro, a João Correia. Debaixo da BR-116, no entanto, dezenas de pessoas acompanham o movimento dos barcos que não param. Ainda tem resgate, como o do Rodrigo, que ficou no 2º andar por causa dos saques, principalmente à noite. A água subiu muito, estavam pegando as coisas no 2º andar das casas. Eu resolvi ficar para cuidar lá, né? É muito escuro. E depois das 2h30 começa um tiroteio, é uma loucura ali para baixo ali. A Helenice e o marido estão usando a moto aquática para ajudar a vizinhança. Eles perderam tudo. A minha casa está pelo teto, entendeu? Então eu não tenho mais nada, mas vamos ajudar quem precisa, né? Estamos atrás de gasolina, que está difícil de conseguir gasolina, mas a gente está conseguindo. Estamos socorrendo, tocando comida para os cachorros também que estão nos tetos. A gente toca comida para eles, tenta ajudar, tenta pegar os cachorros. É que além de levar mantimentos e resgatar pessoas, o pedido principal hoje foi pelos animais de estimação que não puderam sair com as famílias. Levem o que não tiver dono, que irmãos vai ver aqui. Respira, vai estar vivo. Hoje nós estamos com uma força-tarefa para entrar com as famílias e retirar os animais. Estamos conseguindo, em 95% dos casos, retirar os animais ainda em vida. Então agora a gente quer colocar mais 3 barcos em outros 3 pontos da cidade. A Ana e a Blenda são de Curitiba e estão aqui para ajudar nos resgates, inclusive os de longe. Não vamos deixar nenhum bichinho para trás. Então a gente veio para cá para resgatar todos esses cachorrinhos que estão aqui, né? E como a gente sabe lidar com animal de grande porte, nós estamos conseguindo um transporte para Eldorado para salvar 200 cavalos que estão lá ilhados. Hoje a carona com o colete foi com o Diego. Ele é cabeleireiro e o barco foi emprestado por um e o motor por outro. E ele não para. Saímos em direção ao bairro São Miguel, onde o nível da água está próximo dos 2 metros. Encontramos animais mortos, casas, empresas, tudo dentro d'água. Só daqui que a gente tem realmente a noção, porque você anda pela rua, você vê as casas e na verdade tudo é rio. Para ter uma noção, a gente está chegando próximo a uma das alças de acesso à BR-116. Maurício veio buscar a água. Algumas famílias não saem dali porque é perto das casas. Não tem luz, não tem como carregar telefone, não tem contato com a minha família que está lá pro centro, entendeu? É difícil. O barco toda hora trancando aéreos, quebrando. Nas sacadas, nas janelas, as pessoas avisam o que estão precisando. Agora a gente está passando aqui, ó, passa por baixo dos fios, tá no meio das casas, porque ali na frente tem um rapaz no telhado ali que está pedindo ajuda. Nós vamos lá levar água para ele. O Marcelo está com os filhos. Na verdade, eu perdi minha casa lá embaixo. E eu vim para essa casa aqui que é da minha ex-esposa, né? Na volta, passamos de barco pela BR-116. Na contramão, um caminhão anda sozinho, onde geralmente já tem muito congestionamento. As máquinas trabalham para liberar o trânsito para veículos de emergência e abastecimento. Horas depois de nos guiar, o Diego ainda estava entregando esperança no alagamento do rio. São simples detalhes que mudam, né, o nosso dia. Olha só, eu vou levar a marmita agora e olha o que o pessoal vai escrevendo. Ó. O simples de Deus é extraordinário. Faz diferença, né?
Desde quarta-feira, a Ceasa retomou as atividades de maneira provisória em Gravataí, no centro de distribuição das farmácias São João. A paralisação da central de abastecimento do Rio Grande do Sul ocorreu preventivamente na sexta-feira, mas a água, de fato, subiu pelos pavilhões. A entidade é responsável por uma importante cadeia de suprimentos, comercializa mais de 50% dos hortifrutigranjeiros no estado. Solidariedade e colaboração entre setores da economia. Para minimizar a possibilidade de desabastecimento, a nova Ceasa está em funcionamento temporário em outro local. Deve ter aqui mais de 100 caminhões, pequenos carros de transporte, enfim, que são os clientes. São os pequenos comércios, são os supermercados. São umas grandes redes de atacado que já estão aqui desde o início da manhã se abastecendo. Né? Eu falava com alguns produtores aqui atrás, as vendas já foram muito grandes e olha que a gente anunciou que a gente só vai abrir mesmo 12h30, porque a gente ainda está resolvendo alguns problemas logísticos. Mas o pessoal chegou aqui, os produtores estavam prontos para vender, eu digo, gente, vamos trabalhar, né? Vamos começar a abastecer a população. Então, já começou. As pessoas estão conseguindo, mesmo com dificuldade, né, chegar. E eu tenho certeza que a partir de amanhã nós já vamos começar a sentir a diferença nas gôndolas dos mercados com o abastecimento de produtos de qualidade para a população. O novo espaço fica no estacionamento do Centro de Distribuição das Farmácias São João, localizado no quilômetro 80 da Freeway em Gravataí, com acesso à Freeway BR-118, região de Taquari Litoral. Mas feiras como o Mercadão do Produtor, que estava em funcionamento na rótula do Papa essa manhã, também são alternativas para os consumidores. O feirante Mateus vem da Cavalhada, mas os legumes e verduras que negocia vêm de Feliz e do Lami. E ele tem um temor. Pela escassez, assim, o preço está subindo bastante do alimento, assim, por exemplo, espinafre, alface, produtos assim de folhas, assim, que geralmente com a chuva, assim, eles acabam sendo mais prejudicados. Assim, além de não estarem tão bonitos assim, o preço deles acaba subindo bastante. Mas produtos como brócolis, couve-flor, repolho, que eles aguentam um pouco mais essa chuva, o preço acaba não subindo tanto. A corretora Adélia sempre vai à feira nas quartas e sábados, então tem parâmetro. Tá bem escasso, principalmente laranja, bergamota, que eu gosto bastante, que eu venho buscar, mas nunca, agora ultimamente não tem. Geralmente é as mesmas bancas, né, que eu acho que tem mais fácil acesso, verduras, mas frutas tá difícil, algumas coisas aumentou um pouquinho. E a agricultura gaúcha ainda contabiliza o tamanho do prejuízo causado pela enxurrada histórica no estado. O início de ciclo complicado do ano passado recebeu a pá de cal na última semana. Muitos agricultores perderam tudo. As principais perdas são na soja e no arroz, o que pode interferir no bolso da população. Os prejuízos na agricultura e pecuária do Rio Grande do Sul já chegam a mais de 741 milhões de reais, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Esse índice ainda é parcial. Boa parte dos municípios não fizeram esse levantamento. Cachoeira do Sul corresponde a 43% desse número. Essa tabela, enviada pelo escritório da Emater, mostra a gravidade que essa enchente histórica causou. O impacto é gigante. Todas as atividades ligadas ao agro sofreram um baque significativo. Se for pegar como exemplo a soja, a principal produção do município, apenas 55% da área total foi colhida. Dos 45% que ainda estão na lavoura, a Emater estima que 80% foi perdido. O agricultor César Carvalho compartilha um pouco dos estragos em sua propriedade, que ficou tomada pela água, revelando um cenário jamais visto. A gente tem também um importante significativo econômico para a região, que são as questões da disponibilidade da produção de grãos, que por ocasião está no momento de colheita, principalmente a cultura da soja, que apresentava-se até o início das chuvas com 30% de área por ser colhida. E esse ponto é fundamental, porque é a maior área de produção de grãos da nossa região. Nós temos aqui 1.057.000 hectares de soja e 30% dele ainda não havia sido colhido até o momento do início das chuvas.
Esses grãos que estão hoje no campo estão sendo colhidos de forma mais ágil possível pelos agricultores em qualquer momento em que a chuva para, e eles estão apresentando uma porcentagem de grãos avariados muito grande. Além do peso reduzido, isso traz um prejuízo muito grande para os nossos agricultores. No arroz, 74% foi colhido. O que restou foi levado pela água. A pá de cal de uma safra muito complicada que já apresentava algum transtorno por conta da semeadura atrasada em função das enchentes de 2023. Mesmo assim, o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, garante que o Brasil terá o volume necessário para abastecer as demandas internas nesse período e não vê a necessidade de importar arroz, movimento anunciado pelo Ministério da Agricultura. Embora a gente tenha este grande problema com relação à colheita do que falta, digamos assim, nós temos aí plenas condições de afirmar que nós não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno. Nós temos sim um problema de logística momentaneamente, principalmente a ligação aí com o interior do Rio Grande do Sul. Mas a ligação com os grandes centros, através da BR-101, está normal. Temos bastante arroz para deslocar aí para as regiões centrais do Brasil. Então, não existe qualquer problema com relação ao abastecimento ou uma necessidade urgente de importação. E o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul criou um canal para denúncias contra a prática de preços abusivos no comércio gaúcho. Em 24 horas, o canal recebeu cerca de 200 reclamações de consumidores. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul criou na quarta-feira um canal direto para receber reclamações e denúncias de estabelecimentos ou empresas que estejam praticando aumento de preços abusivos, utilizando as enchentes no estado como argumento. Em 24 horas, desde a criação da ferramenta, 200 registros foram contabilizados pelo MP. Com base nos relatos recebidos, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO, com o apoio da Polícia Civil e do PROCON estadual e municipal de Porto Alegre, flagrou um caminhão-pipa vendendo água a R$ 380 o metro cúbico, o equivalente a 1.000 litros. Este valor estava 7 vezes acima dos 60 praticados antes da enchente. O comerciante foi autuado pelo PROCON e vai ser investigado pelo MP, que deve instaurar inquérito civil. As equipes vistoriaram 20 estabelecimentos comerciais entre mercados, postos de combustíveis e revendas de água e gás. Os flagrantes de abuso mais registrados foram no comércio de água, com comerciantes vendendo bombonas que antes eram comercializadas a R$ 7,00 e agora estão sendo vendidas a R$ 60,00. Para denunciar, basta encaminhar e-mail para preçoabusivo, sem o cedilha, @mprs.mp.br, com informações mais detalhadas possíveis, contendo endereço ou a localização do estabelecimento, o nome do estabelecimento comercial e, em caso de compra, uma imagem, uma foto da nota fiscal. E aqui em Cachoeira do Sul, alguns moradores retornaram para as casas atingidas pela enchente. A água está baixando e a limpeza começou hoje cedo com a ajuda de voluntários. Para a maioria, essa situação acontece pela primeira vez. Estou aqui no bairro Cristo Rei, na rua Santo André, onde há uma semana eu estive aqui acompanhando os moradores retirando os utensílios de dentro de casa por conta do avanço das águas. Essa água, por sorte, baixou e a gente veio conferir essa retomada de avaliação das residências aqui no bairro Cristo Rei. O tempo bom está ajudando nessa mobilização. O Antônio voltou para sua casa ontem à tarde para iniciar essa longa limpeza. Abatido, ele conta como encontrou a residência onde mora. E quando vocês voltaram, qual foi o cenário que vocês encontraram aqui? Foi uma destruição total, né? Olha, com 60 anos, nunca vi uma coisa assim. Fiz 60 anos em maio, 1º de maio. E aqui eu nunca vi uma coisa assim.
E como é que foi organizar a casa, tirar a sujeira que a água acaba trazendo junto? A gente começou a retornar ontem, limpar, fazer a limpeza, né? Mas estava tudo destruído. Perdeu alguma coisa ou conseguiu retirar tudo? Nós só salvamos a nossa geladeira e a televisão. O resto foi tudo. Os móveis, nada conseguiu salvar? Nada. O seu Florisbelo mora no bairro há 5 anos e essa é a primeira vez que uma enchente chega na sua casa. Só o telhado ficou descoberto. A lama que a água trouxe estava sendo removida aos poucos com a ajuda de amigos. Com toda essa correria para deixar a casa em ordem, ele reservou um tempo para falar sobre os dias difíceis longe de casa. Estou em pânico agora, né? Tem que limpar tudo, trabalha toda uma vida para fazer, né? E ainda fiquei ilhado lá para fora, não pude vir, porque eu trabalho para fora. Aí fiquei ilhado onde conseguia vir na enchente pegar um barco, ali vim embora. E aí encontrei tudo assim, agora tem que limpar, né? Sim. E qual a sensação de quando o senhor chegou em casa aqui? Eu entrei em desespero, né? Não é acostumado com essas coisas, a gente vê os outros, né? Aí quando dá nome da gente, aí dói, né? Aí tem que... Agora tem que começar, vou limpar tudo. Sim. Tentar começar de novo. E tapou toda a casa praticamente? Não ficou nada de fora d'água. A prefeitura também está auxiliando na remoção dos imóveis que não servem mais. Tem de tudo ali. Nesses escombros, até documentos são encontrados. No fundo do bairro, o trabalho também ganha força para deixar tudo em dia. Crítico a situação. Como é que foi a sensação quando tu chegou aqui? Assim, de tristeza, um pouco de tristeza, uma coisa assim, desse tipo aí. Já tinha passado por uma situação semelhante? Não. A água nunca tinha chegado aqui? É a primeira vez que a gente tinha chegado, né? Tapou toda a casa? Só ficou só a cunhada em cima, só. Só a parte de cima. Conseguiu recuperar alguma coisa ou não? Pouca coisa só. Mais de eletrodoméstico? O eletrodoméstico tirou quase tudo, só. Pôs o guarda-roupa, umas camas lá, só isso, ficou. Essa solidariedade entre vizinhos deve seguir enquanto o tempo estiver colaborando. A boa notícia nisso tudo é que o rio Jacuí baixou e está com 25 metros e 48 centímetros, segundo a Jacuí Consultoria Ambiental. Ainda assim, algumas casas estão na água, principalmente no entorno do arroio Amorim, que já permite a passagem de veículos na rua Conde de Porto Alegre. Residências mais próximas ao rio vão ter que esperar mais um pouco para voltar à rotina normal. Gente, tem muitas pessoas perguntando para a gente sobre ERS 403, que é a ligação entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Qual é a condição da ERS 403? Então, presta atenção nessa informação enquanto a gente vai vendo aí na tela algumas imagens da ERS 403, ligação entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Ponte do Botucaraí. Tem passagem nesse momento de carro, não é, pela ponte do Botucaraí. Entretanto, é importante destacar que a ponte ainda não foi vistoriada. A Polícia Rodoviária está no local, está acompanhando, mas os veículos conseguem passar nesse local. Então, ponte do Botucaraí é possível passar com veículos. Importante destacar que mais próximo de Rio Pardo, na várzea do Rio Pardo, na região do Rio Pardo ali, portanto, tem sim um alagamento, né? E aí só tem passagem de barco. Então é um ponto de bloqueio, vamos dizer assim, né? Não é possível passar com veículo, não dá para passar de carro nesse local. Então, um dos locais de bloqueio já foi liberado, que é o local ali do Botucaraí. Mas mais próximo, mais perto de Rio Pardo especificamente, só dá para fazer a travessia utilizando-se de barco. Então essa informação que a gente tem neste momento. E a gente tem aí, inclusive, a foto neste momento na nossa tela. A seguir, o desabastecimento de água potável atinge centenas de cidades gaúchas. Uma das preocupações é com a água contaminada por conta do barro das enchentes. E como proteger a saúde frente a essas situações? Thelma Tomás conversa com uma médica e traz orientações. Nós vamos falar ainda da suspensão das aulas e da falta de energia elétrica. O intervalo é rápido, nós já voltamos.
Meio-dia e 34, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente nesta quinta-feira, dia de muitos desafios no estado do Rio Grande do Sul, em virtude dessa cheia histórica. Então a gente vai aqui atualizando as principais informações do dia, trazendo relatos aqui de Cachoeira do Sul, contando sobre as questões estruturais, acessos e contando também sobre a região metropolitana de Porto Alegre. Pois bem, em Porto Alegre, o nível do Guaíba baixa lentamente, mas a volta das chuvas preocupa. Quem pode está deixando a capital pela única via terrestre, a RS 040. Quem fica enfrenta a falta de abastecimento de gêneros básicos, principalmente a água potável. O nível do lago está baixando, mas a situação fora do comum em Porto Alegre, distante de terminar. Da vista do Morro Santa Teresa, o avanço dos alagamentos. A contradição é grande, está difícil conseguir água potável, mas há generosidade. A empresa do setor de turismo e olivicultura de Viamão tem poços artesianos. A água chega às caixas que abasteceram um caminhão-pipa de 30 mil litros, destinado ao Hospital Mãe de Deus. Tentar ajudar de tudo que é forma, né? Ou cedendo água, ou fazendo quentinhas, ou doação de sangue, que amanhã toda a equipe aqui das duas empresas está indo para doar. A gente também está fazendo pães, já fez aí em torno de mais ou menos uns 3 a 4 mil pães nos últimos dias para doação para abrigos, para justamente a gente tentar suprir essa demanda dos desabrigados. Quem chega de carro com os galões e garrafas também consegue abastecer. A esposa do Mário tem uma creche no bairro Petrópolis, na capital. Ele buscou água para manter o atendimento das crianças. Não parou de funcionar, hoje nós estamos, algumas crianças, estão menos crianças que algumas, os pais foram para a praia, né, para fugir um pouco dessa falta de recursos. A região toda está sem água, né? Então aqui eles nos habilitaram a fazer esse recolhimento. Quem foge da falta de recursos encontra estradas movimentadas. Indo pegar água e levando a avó para ficar lá com o pai. A gente vai embora para aliviar um pouco em Porto Alegre. Pela Avenida Bento Gonçalves é possível acessar a RS 040, que se tornou um dos principais pontos de saída de Porto Alegre. Este é um caminho para quem deseja se deslocar até o litoral norte e também uma opção até a RS 118, que leva a outros municípios da região metropolitana. Na rodovia, há movimentação intensa da polícia, bombeiros e ambulâncias. Registramos um caminhão-pipa sendo escoltado. Vários municípios da região metropolitana estão sem água. Viamão tem problemas de abastecimento desde domingo. Na parada 46, onde tem um comércio, Sérgio disponibiliza 20 litros d'água por pessoa. Ele tem poço artesiano que abastece uma caixa de 1.000 litros. E diante da necessidade das pessoas, a gente abriu aqui, botamos uma mangueira e o pessoal está pegando. Eu, desde segunda-feira, segunda e terça e hoje, enquanto precisar, a gente vai fornecer água para as pessoas. E a dele aqui, ela é sempre medida com um biólogo, né? Então a gente está vindo direto aqui, né? Faz 3 dias que essa fila não para nunca, né? Isso aí, nada como ter água, né? E essa solidariedade chega em boa hora. Vamos aqui para a nossa tela. Muito obrigado a você que está interagindo. Nesse período de cobertura intensa, a gente não tem conseguido colocar no ar todas as participações. Aliás, nós temos recebido muitas. Obrigado a você. A gente está colocando no ar aquelas principais que sintetizam ali o sentimento desse momento. 51997697129 é o número para você participar. A Ana está mandando o seu recadinho para a gente, mandou aqui um áudio. Vamos ouvir o que diz a Ana. Olha como está as estradas lá por Douras Novas lá. Não tem saída. Os caminhões não conseguem buscar os produtos no galpão. Tá horrível. Então vão perder as coisas lá e a prefeitura não faz nada. Se alguém tomasse uma providência seria bom, né, Daniel? É verdade, Ana, eu concordo. Vamos ver aí a imagem. Olha como é que está a situação da estrada, né? Sem nenhuma condição de escoamento de safra, né? De passar um caminhão, de buscar aí. Então,
ao que tudo indica, teremos realmente muitas perdas no nosso interior de Cachoeira do Sul. Toda a nossa solidariedade, viu, Ana? A você e a tantos outros produtores que estão passando aí por essa mesma situação. Olha aí como é que tá a estrada, né? Tá terrível. Obrigado, Ana, pela participação, por mandar o áudio e também compartilhar a foto com a gente. Quem mais? Temos a participação aqui também da Elizabeth. Agradeço a Corsan e aos rapazes do Caminhão-Pipa que atuaram aqui no quilômetro 0 ontem. Olha o sorrisão aí da dona Elizabeth, né? A água estava chegando, né? Pelo menos com o Caminhão-Pipa, por meio do Caminhão-Pipa. Não está chegando na torneira, mas pelo menos a água não está faltando aí para o pessoal utilizar, né? Para as tarefas mais básicas. Um abraço, Elizabeth. Obrigado pela participação com a gente aqui. Vamos para a próxima mensagem. O José Augusto Neves, aqui de Cachoeira do Sul, com toda a falta de água, ficamos quase 7 dias sem, e esse vazamento aqui na rua Mário Godoy Ilha, sem nenhuma solução, diz o José. E ele manda aí a imagem, né, identificando o local e a água correndo aí pela rua. Obrigado, José, pela participação. Com as enchentes registradas em todo o estado do Rio Grande do Sul, o maior problema enfrentado ultimamente é a falta de água potável. Em alguns locais onde os níveis de água começam a baixar, algumas famílias já começam a voltar para suas casas. E aí é hora de tentar recuperar o que sobrou depois da enxurrada. Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma entrevista falando sobre essa questão do consumo da água potável, né? Tem muita gente que está com receio de tomar a água da torneira. Então a gente vai trazer algumas dicas, algumas informações úteis para você de casa já, daqui a pouquinho, aqui no Telejornal. Vamos ver agora imagens da nossa câmera da rua, nossa câmera externa aqui no centro de Cachoeira do Sul. Na tela nós temos a melhor notícia do dia, uma notícia que é válida ao menos para esta quinta-feira aqui em Cachoeira do Sul e em todo o estado do Rio Grande do Sul, que é a presença do sol. Isso está ajudando muito, né? No resgate das pessoas, na limpeza de algumas casas, em todo esse trabalho. O voluntariado também pode acontecer de uma maneira mais efetiva, considerando o tempo ensolarado, tanto em Cachoeira do Sul quanto em todo o estado do Rio Grande do Sul, eu reitero. Por outro lado, há aí um temor muito grande, não é, de que possa voltar a chover no estado do Rio Grande do Sul, em locais que já foram muito afetados por fortes chuvas, né, que geraram toda essa situação. Então, os principais rios que são aí, que vão terminar desaguando no Guaíba, há uma expectativa de que possa voltar a chover novamente nesses locais, especialmente a partir de amanhã, sábado, domingo e até mesmo na segunda-feira. A gente vê agora mais detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul não deve chover. Tem sol entre nuvens e fica bem mais frio, mínima 12 graus e máxima 17. Sexta-feira deve começar uma nova sequência de chuva também no município. Que volume é a grande pergunta. As centrais de meteorologia estimam mais de 40 milímetros. Temperatura mínima 15 graus e máxima 19. Sábado deve ser mais um dia chuvoso no município, novamente com volume próximo de 50 milímetros. Temperatura mínima 17 graus e máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O ingresso de ar mais seco e frio garante um dia de trégua na chuva na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, antes de um novo episódio de instabilidade a partir de amanhã, sexta-feira. A chuva que se prevê nos afluentes do Guaíba entre sexta e segunda deve ser mais uma vez excessiva, com volumes equivalentes a 1 ou 2 meses de precipitação em apenas 4 dias, com muita água chegando ao lago na semana que vem. Há condições para chuva frequente, ocorrência de temporais e acumulados extremos, especialmente na porção centro-norte do estado, incluindo as regiões que já foram muito afetadas. A Defesa Civil alerta que as pessoas resgatadas de áreas alagadas, inundadas ou que correm o risco de sofrer deslizamentos de terra não devem voltar para suas casas, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital, Porto Alegre, máxima de 21 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 18. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 19 graus.
As empresas responsáveis pelo serviço de distribuição de energia elétrica em Cachoeira do Sul seguem trabalhando para recuperar os pontos que ainda estão desabastecidos. Ontem, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate, Conrado Bittencourt, auxiliou a Seletro em uma ação no interior do município. O quartel fez o transporte dos técnicos da cooperativa em botes, para que fosse realizada a manutenção nas redes de energia. Segundo a Seletro, 2.500 pontos ainda precisam ser restabelecidos. Já a RGE informou que até o momento, 504 clientes ainda estão sem energia elétrica em Cachoeira. Grande parte dos bancos de Cachoeira do Sul já estão com o sistema no ar, ainda que lento em algumas agências e atendimento com restrições. O estoque de dinheiro está terminando e muitas agências trabalham somente com valores que entram em caixa. Sem acesso rodoviário à cidade, os carros fortes não conseguem trazer dinheiro para abastecer as agências e os saques por CPF ou CNPJ estão sendo limitados a R$ 1.500, conforme o banco. Agora preste atenção aí na tela, porque tem orientações aos clientes. Sacar somente o necessário. É possível fazer depósitos, pagar boletos nos caixas eletrônicos, priorizar os cartões de débitos para as compras e, claro, baixar aplicativos dos bancos para pagamentos, transferências e demais operações. Em Cachoeira do Sul, as aulas estão suspensas na rede pública e privada até sexta-feira. Preliminarmente, nas escolas municipais, o prejuízo causado pelas chuvas e enchente já é de R$ 681.600. O retorno às aulas na próxima semana ainda é incerto. Viemos até a Secretaria Municipal de Educação para contextualizar um pouquinho para o telespectador qual é a situação das escolas da cidade, das escolas do campo, a partir deste momento de enchente, esse movimento de contingência que estamos vivenciando, onde levantamento preliminar aponta quase R$ 700 mil de danos, de prejuízo nas escolas, né, secretária, segundo o levantamento preliminar. Então, essa suspensão das aulas novamente até esta sexta-feira é para avaliar a situação e verificar realmente em que ponto estamos para que o serviço possa ser restabelecido a partir da próxima semana ou não. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o nosso próximo passo agora, né, é verificar em que condições realmente se encontram cada escola. Nós temos um parâmetro geral, né, com danos já apontados, como tu já mencionou, porém, a gente precisa agora, com as escolas, verificar o que as impede ainda de retorno, né, pensando se a água e a questão combustível restabelecer. A gente tem uma esperança que sim, né? Mas algumas escolas, a gente tem, da sede falando, a gente já tem um levantamento que, graças a Deus, não tivemos maiores danos, né? No entanto, tem algumas que a gente vai precisar avaliar individualmente, né? Então, restabelecida a água, tudo certo, combustível tranquilo, o que ainda impede, né? Nós tivemos algumas que já haviam situações assim, né, de problemas em algumas estruturas. E com as fortes chuvas, isso só se acentuou. Então, o que nós precisamos, assim, de hoje até sábado, domingo, estar verificando junto às escolas onde há impeditivo de retorno. Isso é o que nós precisamos retomar. As de educação infantil também, né, a grande maioria já está em regime de plantão. Funciona parcialmente? Funciona parcialmente e para retornar somente se a questão da água voltar totalmente, né? Senão a gente continua em sistema de plantão. Em se tratando de interior, eu já confirmei, já afirmei, até para que as famílias, né, possam se tranquilizar. Nenhuma escola retorna sem que antes a Secretaria de Interior dê um laudo de garantia e segurança para que os transportadores possam se deslocar. Secretária, resumidamente assim, afora a questão de interior, acessibilidade, estradas, né, condições das escolas, que será avaliado com mais profundidade, aqui no perímetro urbano, alguma escola tem algum impeditivo para que não comece segunda-feira, não recomece segunda-feira, sanada essas dificuldades, principalmente a questão de abastecimento de água? Isso a gente vai estar vendo com mais profundidade no decorrer do dia de hoje, no final de semana, porque nós temos um levantamento geral, né?
Problema na rede elétrica, alguns brasilites, cobertura. Então, essas que apontaram, digamos, ao nosso ver, situações mais graves... São muitas escolas? Não são muitas, né? Mas a gente precisa olhar com muito zelo isso, né? Para ver assim, tem um problema na rede elétrica, vamos poder ligar, né? Continuam goteiras, por exemplo, a gente vai poder acessar, e é isso que a gente pretende, nós vamos fazer a partir de hoje, é ter este olhar em quais escolas que apontaram problemas mais pontuais têm condições de abrir ou não tem, e isso a gente vai respeitar. Ok. Secretária, obrigada pelas informações. Daniel e telespectadores, inicialmente, então, preliminarmente, é o que temos com relação às escolas do município, aqui na cidade, perímetro urbano e também no campo. Até sexta-feira, tudo suspenso, avaliação em andamento para ver a possibilidade, então, de, a partir de segunda-feira, retomar, ao menos em algumas escolas, mas tudo isso a gente vai informar aqui no NT Sul. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul informou que a vacinação contra a gripe agora está disponível para todas as pessoas com mais de 6 meses. Antes, a imunização atendia apenas os grupos prioritários. Para se vacinar, é necessário apresentar o CPF e o cartão de vacinação. Nós vamos ver agora aqui na nossa tela quais são os horários e também os locais de vacinação. Então, me acompanhe aqui nessa informação bem importante. Então, onde tem a vacinação? EAP Central, Centro Social Urbano, Marina, Quinta da Boa Vista, Carvalho, Noêmia, Barcelos, Tupinambá e Ponte Verde. Quais são os horários aí para vacinação? Segunda a sexta-feira, das 7h15 até as 11h45 e das 13 até as 15h30. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde reforça a importância de manter a imunização atualizada contra as doenças que possuem vacina. Aqui em Cachoeira do Sul, o setor de vigilância epidemiológica confirmou ontem a morte de um paciente do sexo masculino de 27 anos com comorbidades e não vacinado contra a influenza. O óbito ocorreu no HCB na segunda quinzena de abril. E nós vamos trazer agora informações, como eu havia mencionado antes, sobre esse grande questionamento que a população está fazendo sobre o consumo da água. Será que a água é potável? Está útil para o consumo? Será que dá para tomar água da torneira? E quem está fazendo uso de outras fontes? O que fazer para ter certeza de que a água não vai fazer nenhum tipo de mal? A gente traz agora esses detalhes com a Thelma Tomás. Daniel, isso mesmo. Para quem está em casa, então, a gente vem trazendo esse serviço. Do meu lado está a médica Pietra Zan, que vai nos trazer essas informações importantes justamente para facilitar o cuidado e a manutenção da saúde de quem está enfrentando essa batalha aí, como todos nós aqui no estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Pietra. Muito obrigada por ter nos recebido aqui na Unidade de Saúde de Cachoeira do Sul. Primeira pergunta que eu quero te fazer é com relação às pessoas que necessariamente estão tendo contato com a água da enchente. Como se proteger? A gente sabe que existe o risco de contaminação, né? E até a aquisição de doenças por meio dessa água contaminada. Bom, a gente sabe que o ideal é que as pessoas tentem evitar o máximo possível o contato com as águas de enchente, né? Elas são potencialmente contaminadas, sim, né? Agora, claro, com as pessoas voltando às suas casas, a gente sabe que a própria limpeza vai dificultar um pouco essa restrição de acesso, né, à água contaminada. Então, a gente tem que se proteger como a gente pode, né? Para fazer a limpeza, o ideal é que se use bota, né? E luva, também máscara no rosto, mas quem não tiver esses acessórios pode usar sacos plásticos duplicados, tanto nos pés quanto nas mãos. Utilizar máscara também é super importante nesse momento. Com relação, inclusive, a ferimentos que eventualmente tenham acontecido, e a gente sabe que isso é bem comum, principalmente nessas movimentações aí de mobiliário, enfim, protege também o ferimento. Com certeza, né? Ferimentos são portas de entrada para diversas bactérias, não só para a leptospirose, né? Então, tem que proteger os ferimentos, né? Usar calça comprida, de preferência manga comprida também, proteger todo o corpo para evitar contato com essa lama que é bastante contaminada, né? Que tem vários resíduos e que pode trazer vários riscos para a saúde. Com relação à recuperação de alguns itens, principalmente itens domésticos, né, que a gente vai utilizar ali para alimentação, que são os que normalmente a gente consegue ainda recuperar, vai lavar, tem um procedimento que é adequado para poder reutilizar, Pietra, louça, utensílios de cozinha.
Tem sim. Esses equipamentos de cozinha, eles podem ser sim reaproveitados, não precisa ir tudo fora, né? O ideal é que se faça uma limpeza com água quente e sabão no primeiro momento, retirar toda a sujidade, toda a lama, todo o resquício ali de água da enchente e depois deixar eles imersos em água com hipoclorito de sódio, né? Que é a que boa, né? Que é a água sanitária, né? E essa mesma medida, né, de utilização da água sanitária pode ser um recurso para essa outra problemática que a gente está enfrentando, que é a falta de abastecimento. Então, a gente vê aí bicas, águas que vêm de poços artesianos. A gente não tem muita segurança no uso dessa água. A água sanitária é um recurso para garantir mais qualidade, para que essa água sirva para o nosso consumo seguro? Sim, com certeza, né? A gente vê hoje um desabastecimento de água nas cidades, né? E tem muitas pessoas que acabam utilizando água de bica, de poço artesiano, que a gente sabe que, embora elas pareçam puras, elas podem trazer alguns micro-organismos ali. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. O ideal, então, é ou tu ferve e coa a água, né? Deixa ferver ali por 5 minutos, né? Com um coador também. Ou então tem essa possibilidade de utilizar o hipoclorito de sódio, né? Para cada litro de água são 2 gotinhas do hipoclorito, que é a água sanitária sem alvejante e sem perfume, tá? Fica 30 minutinhos em repouso e depois ela já é considerada própria para consumo. Esses 30 minutos é o tempo que a água sanitária leva para acabar com os micro-organismos que possam estar ali. O ideal, então, é não consumir essa água que a gente pega em poço artesiano, em bica, até a própria água da chuva, que tem servido de recurso nesse desespero de desabastecimento, mas esses são os recursos seguros, então. Não se consome água sem antes ferver ou utilizar aí a popular que boa para matar esses bichinhos. Exatamente, né? A gente sabe que o uso de água de fontes alternativas pode acabar trazendo alguns problemas de saúde, como as gastroenterites, as diarreias, né? E aí a gente quer evitar isso a partir do uso da água sanitária e de ferver a água também. O pior medo que existe circulando nesse momento com relação à leptospirose, né, Pietra? Quais são os sintomas? Existe alguma orientação no sentido de tomar remédio antes para não contrair a doença? Bom, a leptospirose ela é uma doença febril aguda, né? Assim como a dengue, como a influenza. Então, os sintomas nesse primeiro momento podem até se confundir com essas doenças. Ela surge com febre alta, com dor no corpo, principalmente nas panturrilhas, pode ter um certo grau de vermelhidão nos olhos, pode ter náusea, diarreia, né? Dores articulares. Então, é muito importante que se procure atendimento médico para que a gente consiga daí fazer a diferenciação, né? A partir da exposição, do que o paciente vem apresentando, né? Tem que procurar atendimento médico. Quanto a essa polêmica da profilaxia, né, o uso de medicação para prevenir que tenha leptospirose, a gente sabe que o próprio Ministério da Saúde, ele contraindica o uso de profilaxia com antibióticos para as grandes massas populacionais, né? A gente não tem nenhuma evidência científica que seja forte o suficiente para respaldar o uso dessa medicação. A gente também tem a nota técnica da Sociedade Brasileira de Infectologia, que também contraindica o uso em grandes massas populacionais, e a gente tem que ser muito criterioso nesse momento para evitar o desabastecimento dessa medicação para as pessoas que realmente vão desenvolver a leptospirose e para evitar a resistência bacteriana também. É isso aí. O NT Sul de hoje está terminando e eu convido você de casa a ficar ligado com a gente nas nossas redes sociais. Nossa equipe está aqui unida, fazendo um grande esforço para levar informação atualizada no Instagram, @TV Cachoeira, no Facebook também, no canal do YouTube. Então fique de olho por lá. E a gente se encontra novamente aqui na TV Novo Tempo, amanhã, a partir do meio-dia. Esperança a todos. Até amanhã. Tchau.